Estamos aqui ao vivo, na live, esperando as pessoas entrarem. Bom dia a todos que estão entrando. Boa tarde, Eu tô na conta certa? Tô na conta da Music and Me? Deixa eu ver aqui. Tô esperando a Kátia entrar. Na conta da Music and Me. Deixa eu só... Tô esperando a Kátia entrar aqui. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Estou esperando nossa convidada entrar. Agora entrou, agora sim. Então deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Daniel Moldonet. Eu sou músico, pianista, compositor. Estou aqui como diretor da Music and Me Centro Musical, que é uma escola de música aqui dos Jardins, em São Paulo. Uma escola bilíngue de música, que está completando 10 anos. E nós estamos fazendo uma sequência de lives, fizemos com a doutora Renata Mion, que está gravado aí no feed, que foi uma conversa que ela é otorrinolaringologista do HC, professora da USP, e falando bastante sobre a influência da música na medicina, né, no desenvolvimento humano. Agora eu vou ter o prazer de conversar com a Kátia Freire, que é fonoaudióloga. Ela é doutora em ciências pela Unifesp, aqui de São Paulo, e criadora do treinamento auditivo musical. É um prazer ter ela aqui conosco, então vou convidá-la para a gente começar, que ninguém me aguenta falando muito tempo, né? Então vamos chamar a Kátia aqui, vamos ver se ela me aceita. Agradeço a presença aí da Camila. A Kátia agora deu certo. A Kátia, a gente estava perdido. Bem. Tudo bem, Kátia? Que delícia, Daniel. A gente está aqui junto, conversando desse assunto que a gente adora. Pois é. Não, e vai ser bom demais, Kátia. Obrigado por aceitar o convite. Né? Imagina. Aproveito e te dou parabéns, dia do professor, para a gente, né? Para todos nós. Para todos nós. Todos os professores, então, estendo aí, e aproveito e convido os professores a participarem, assistirem. Quem está assistindo aí tenha o papelzinho do avião aí para convidar as outras pessoas. Convide os outros professores de música e todos os outros interessados em música, porque a gente vai aprender demais com a Kátia hoje. Eu e a Kátia, a gente tem um relacionamento de alguns anos aí, trabalhando juntos, né, com paciente-aluno. E eu sempre aprendo demais com ela. Então, agora eu quero compartilhar esse conhecimento da Kátia com todos vocês que estão assistindo. Ai, que delícia! Eu que aprendo com você. Outro dia eu estava lendo que a maneira que a gente mais aprende é ensinando, né? Então, quando a gente vai ensinar alguém, falar alguma coisa, a gente também aprende. Eu estou sempre aprendendo, né? Muito bom. Então, tá bom, Kátia. Kátia, deixa eu já começar a perguntar sobre o tema da nossa live.
que é a influência da música no cérebro. Sim. Né? Muito se fala sobre os benefícios da música e como é que ele pode desenvolver melhor o cérebro ou trabalhar com outras partes do cérebro. Nada melhor do que uma doutora em ciências para nos explicar exatamente como é que a música influencia. Então, eu queria te dar essa palavra para você nos ajudar a entender isso melhor. Então, vamos lá. Bom, primeiro, assim, Daniel, a música é um verdadeiro milagre para o cérebro, né? Se a gente puder dar algum remédio para alguém, a gente dá música. Porque música realmente é um verdadeiro milagre para o cérebro. Assim, eu sempre falo que música não é opcional, né? Música e natação na casa onde tem criança não é opcional. É. Porque a música, Daniel, ela prepara o cérebro para o aprendizado. Por muito tempo, as pessoas sempre acham que eu vou colocar meu filho na música, mas em escola de música, ele não quer ser músico. As pessoas acham que elas vão aprender música para ser músico, né? Na verdade, eu acho que isso está caindo por água abaixo. A gente tem que entender que a música, ela tá na nossa vida, né? No dia a dia, a gente ouve música. Mas a música ativa, ou seja, quando você realmente está fazendo música, praticando, tocando algum instrumento, passivamente também ouvindo, mas mais ativamente, você ativa áreas do cérebro que não são só da música, né? Todo mundo acha que a música está no hemisfério direito e a fala está no hemisfério esquerdo. Isso a ciência já fala há muito tempo que não é assim. Então, por exemplo, quando você tem melodia, timbre, harmonia, isso está no hemisfério direito. Mas uma coisa que é linda, assim, eu como fonoaudióloga sou apaixonada por essa parte, quando você vê o ritmo no lado esquerdo, na área da fala, na área de Broca. Olha que incrível, o ritmo está na área da linguagem, na área da fala, né? Então, se você trabalha ritmo, você atinge questões de fala, de linguagem, você melhora percepções de fala, de linguagem. Então, hoje a gente sabe que realmente, assim, a música ela não está ativando somente as áreas musicais, ela também ativa outras áreas e assim, ativa capacidades que as pessoas nem imaginam. Então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de aprender uma segunda língua, por exemplo, né? A música ajuda. Pessoas que tenham dificuldade de comunicação, de linguagem, a música ajuda. Emissão vocal. Tem um estudo recente que mostra que é um estudo que foi publicado na Nature, né, na revista, que é super científica, super reconhecida, que 10 anos de prática musical ou a prática 3 vezes por semana, você ativa áreas e questões que não tem nada a ver com a música. Então, por exemplo, uma emissão vocal, compreensão de fala no ruído, linguagem, atenção, memória, tudo isso você ativa com a música sem você necessariamente querer ter que ser músico, né? Então, a música, ela vai além do que simplesmente você tocar a música, né? Sem então, contar, assim, Daniel, sem contar que, por exemplo, as pessoas que com problemas de memória, né? Ativa a memória. Ativa a memória. Então, a gente não está falando só da criança, a gente está falando do adulto, do idoso. Emoção, sentimentos, prazer, sistema de recompensa. A gente tem uma área do cérebro que é a parte de sistema de recompensa, que tem a ver com o sistema límbico, com as emoções. Você libera um neurotransmissor que é a dopamina, por exemplo, que te dá aqueles arrepios na música, que te dá alegria, que faz, né, você ficar feliz. Enfim, a música é um milagre para o cérebro. Essa é a frase, né? É a frase. Agora, por exemplo, você comentou sobre o ritmo, né? Que o ritmo está do lado direito do cérebro, que é o lado... a melodia, o timbre e a harmonia do lado direito, né? E o ritmo no lado esquerdo. É o lado mais do raciocínio lógico. Isso. Que o hemisfério esquerdo onde a gente está mais concentrado na parte de fala, né? Isso. Então, e tem uma área do hemisfério esquerdo que é a área de Broca, a área da fala, bem na área da fala, né? E ali é o ritmo. O aprendizado de uma segunda língua, ou da própria língua, até para quem tem problema auditivo,
vai muito em linha com o aprendizado rítmico. Porque Sim, toda fala, né, toda linguagem tem um desenvolvimento rítmico. isso, perfeito. Fazer as Isso, pausas, né, tem que fazer as entonações, as falas têm uma leve melodia, né, com uma perfeito, tessitura perfeito. menor. Né? Tessitura, para quem não sabe, a nota mais grave até a nota mais aguda, quer dizer, a gente não faz uma Isso, extensão muito grande na fala, isso, perfeito. mas a gente fala com uma melodiazinha dentro de um ritmo. Agora, Sim, até diminuir a velocidade para falar melodiazinha para dar uma ênfase maior à isso. palavra. Então, é um Uhum. recurso, o ritmo é um recurso que se usa muito para aprender linguagem. E aí, para a Sim, segunda língua, isso facilita demais. muito, muito. Não, e Daniel, assim, quando você pensa na música, o ritmo, ele te dá uma percepção de tempo, né? Ele te dá Uhum. uma percepção de tempo. Quando você pensa na fala, ele te dá o fluxo contínuo da fala. Então, é ele que vai fazer você extrapolar de sílaba para palavra, de palavra para sentenças, né? Isso que vai. Então, fonemas, sílabas, sílabas, palavras, palavras, sentenças. É o ritmo que te dá isso, é o fluxo contínuo da fala. Então, o ritmo não tá. Quando você pensa em ritmo, as pessoas acham que ritmo tá só na bateria, ritmo Da de escola de música. samba, né? Né? Ritmo vem a imagem da bateria na cabeça. É. Mas a gente tem ritmo em tudo, né? Tem o ciclo circadiano, que é o ritmo biológico natural, a gente tem Uhum. ritmo em tudo. É ritmo do coração, né? Se ele tá fora de ritmo, ele tá numa arritmia. Então a gente realmente tem ritmo em tudo e temos ritmo na linguagem. Você sabe que, só falando de ritmo, é um tema que eu estou super apaixonada, ritmo ultimamente, até fiz um exercício novo de ritmo para a parte de treinamento. Tem um estudo que acabou de sair também numa revista pediátrica internacional, falando da importância do ritmo nas crianças, por exemplo, de 5 a 8 anos, que eles melhoram a linguagem, a comunicação e olha que lindo, a leitura. Crianças que têm melhores ritmos são melhores leitores, têm leitura mais precoce. Olha que incrível. Criançada que está aprendendo a ler, se você Uhum. trabalhar ritmo, você tem uma criança aí na escola numa fase de aprendizagem, né, de linguagem escrita e está aprendendo a ler e tudo, ritmo, muito ritmo, vai ser melhor leitor. Olha que incrível. E ó, deixa eu te fazer uma outra pergunta ainda sobre a influência. A gente está falando bastante do desenvolvimento infantil, Sim. mas os benefícios da música, elas se estendem na fase adulta e no idoso? Ou ele é mais preponderante, é igual, é diferente em diferentes fases da vida? Então, assim, o cérebro, a gente tem uma coisa que o cérebro é plástico, né? A gente tem uma plasticidade cerebral. Então, Neuroplasticidade. da mesma maneira que se você estimular, você melhora, se você tiver alguma privação sensorial no cérebro, você tem como se Uhum. fosse um atrofiamento, né? Você reduz. Na criança e no adolescente, você tem uma maior plasticidade. A plasticidade é a capacidade do sistema nervoso central, do cérebro, se moldar mediante um estímulo. Então, Tá. você estimula e ele modifica, ele melhora em tudo isso que a gente está conversando. No adulto e no idoso, também existe plasticidade. Então, assim, é menor, obviamente, a gente vai ficando mais velho, vai diminuindo a plasticidade, mas ela existe. Não dá para falar que não existe. Eu tenho idosos de 70, 80 anos, 85, 90, que a gente faz treinamento com música e Uhum. você melhora essas questões de compreensão de fala no ruído, essas questões todas, principalmente quem tem uma perda auditiva, por exemplo. Tá. Você acaba melhorando as questões de compreensão de fala, você melhora a memória, a linguagem. Então, o ritmo, e não só o ritmo, a música como um todo, né? Super indico para adulto, não só para criança. E tem uma coisa interessante, você como professor de música, você pode me ajudar com isso. O idoso, por exemplo, quando eu estou atendendo um adulto idoso, inserindo ele num treinamento auditivo musical para as questões de audição e tudo, Uhum. eu sempre falo, vá aprender algum instrumento. Ah, eu nunca aprendi instrumento na vida, é super difícil. Aprenda, entra numa escola, pega um professor, aprenda algum instrumento. Mas que instrumento que eu vou aprender?
Uhum. Se você... Vê se você concorda comigo, Daniel. O violão às vezes é o sonho de todo mundo, né? Tocar numa rodinha, Uhum. cantar, né? A pessoa ficou mais idosa e falou, eu É. não vou morrer e não consegui fazer isso, né? Com os meus amigos. Mas, na verdade, quando você está com instrumento de corda, você tem que criar a nota. E num dedo de idoso, isso às vezes fica, né? A articulação já está mais difícil. Se você vai, por exemplo, para um teclado, para um piano, a nota está pronta. Desde que você Sim. consiga ter a coordenação e tocar, a nota está pronta. Então, para os idosos, eu sempre falo, olha, se está difícil as cordas, vai para o teclado, vai para o piano, que a nota está mais pronta. E uma coisa que é legal, você trabalha a transferência interhemisférica do cérebro. Quando você trabalha o bi, né, as duas mãos, você está Uhum. trabalhando. A gente tem uma pontezinha que liga o hemisfério direito com o esquerdo, que Uhum. chama corpo caloso. E quando você tem mensagens acontecendo de um lado para o outro, exatamente a hora que o Tico conversa com o Teco, Uhum. você tem transferência interhemisférica, né? Sons indo para um lado para o outro. E quando você está trabalhando com as duas mãos, esse binaural facilita muito, ajuda muito a gente a trabalhar o cérebro para o que a gente quer, que é a compreensão de fala e tudo mais, né? Uhum. Então, assim, paralelo a qualquer procedimento terapêutico, fonoaudiológico, a gente fala, ajuda a gente, ajuda os resultados, vai aprender algum instrumento também, entendeu? Que isso aí sim é um milagre para o cérebro. Nossa, mas então, assim, a gente vai falar que assim, música é obrigatório mesmo como aprendizado. Obrigatório, obrigatório. Assim, Daniel, se a gente pudesse, assim, toda criança tivesse acesso, desde a infância, da primeira infância, à música, a tocar algum instrumento, eu tenho certeza que a gente teria muito menores, assim, problemas muito menores em relação à educação, à aprendizagem, à linguagem. Porque, de novo, como eu falei no comecinho dessa live, a música, ela prepara o cérebro para o aprendizado, Uhum. né? Você não precisa querer ser músico. Você pode querer ser o que você quiser, entendeu? Você pode querer ser engenheiro, médico, arquiteto, não ser nada, ser professor de natação, Uhum. ser o que você quiser ser. Não precisa ser músico e não precisa também ser uma mega profissão. Ela vai te preparar para você realmente aprender o que você quiser. Ajuda na matemática, no português, ou seja, ajuda a criança na aprendizagem, na Sim. escola, e vai ajudar o adulto também no que ele quiser. É um milagre. Hoje que é o Dia dos Professores, e eu vou falar dos professores de música, nós ouvimos muito a queixa dos pais e falando assim, não, mas será que meu filho tem talento? Será que ele, Sim. sabe, ele tem a inteligência musical? E eu realmente não acredito nisso, porque o mais importante é participar mesmo, é aprender com a Sim. música. Você não, graças a Deus, a arte e a música se engloba nisso, não é uma competição. Sim. Então, você não vai falar assim, quem é o melhor pianista do planeta? Não existe o melhor pianista do planeta. Tem Sim. ali 10 mil pessoas que são ótimos pianistas. Eu Sim. tenho 100 só de cara, que eu admiro. E, então, essa preocupação com o talento, acho que o que essa live pode trazer para nós, fala assim, a música faz parte da educação e da formação do ser humano. Então, é Sim. importante que assim, a gente abstenha o talento, essa Sim. necessidade de ter alguma predisposição, alguma facilidade. Porque a facilidade vai vir com o aprendizado. Sim. Sim. Né? Não, e assim, essa questão do talento, obviamente, talento, existe uma coisa que tem até alguns estudos mostrando isso. Esse talento, esse dom musical, isso é inerente, né? Isso nasce com a Uhum. pessoa só consegue ser um bom músico se nascer com isso. Obviamente que isso ajuda muito, ajuda muito. Mas se você praticar, dá para aprender, né? Existem os músicos que estão no grau da excelência, né? Então você está falando dos grandes, né, cabeças, músicos que têm um grau de excelência que aí às vezes tem um talento ali além, né? Tem um Uhum. ouvido musical, alguma coisa que, né, dizem ouvido musical, mas não é bem assim, mas ouvido absoluto, tem essas excelências. No entanto, tudo você pode ter bons músicos ótimos
que tocam muito bem, não tem o dom, não nasceu, não teve o pai, a mãe, não tinha ninguém músico na família, mas ele aprendeu desde pequeno, ele se esforçou, aprendeu e ele é um ótimo músico. Ele é um ótimo músico, excelente músico. Mas não necessariamente precisa ser a grande estrela, né? A excelência. Mas você pode ser um bom músico aprendendo. É uma junção, é um pouquinho dos dois, né? Até porque é uma fantasia sobre o prodígio, né? O menino prodígio e que na Sim. arte você nasceu gênio, né? Então você foi escolhido, sim, separado dos outros, porque falou, esse daqui vai ser gênio da música e parece que a música está limitada a essa pessoa especial. E o sim, que nós sim, queremos é democratizar o aprendizado musical, porque ele tem que servir sim. para todos, né? Sim, e também não adianta você nascer com um dom musical se você não praticar, né? Você pode deixar aquilo parado, né? E em qualquer área. Você pode ser muito bom numa coisa, você ter uma facilidade para alguma determinada área, mas se você não desenvolver, se você não estudar, se você não for atrás, aquilo fica parado, simplesmente assim. Então, é uma junção dos dois, né? Não tem como ser algo isolado. Deixa eu fazer um comentário aqui que alguém me perguntou se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, então se precisar assistir depois, não tem problema, a live vai ficar gravada. A gente está falando muito do treinamento musical, Kátia. Você desenvolveu um treinamento auditivo musical. Fala um pouquinho para eu também aprender, e os professores que estão aí, aprenderem um pouquinho sobre esse treinamento auditivo musical. Então, o treinamento auditivo musical, ele nasceu da minha tese de doutorado, da minha tese de doutorado. Então, eu sempre atendi muito, a minha área de atuação, minha especialidade é audiologia, né? Eu sou fonoaudióloga com especialização em audiologia e sempre trabalhei muito com diagnóstico, com reabilitação, com prevenção auditiva. Então, na parte de reabilitação, eu sempre adaptei muita prótese auditiva, a gente fazia treinamento auditivo, enfim, reabilitação na parte de audição. E na parte de prevenção, eu sempre trabalhei muito com os músicos, na parte de prevenção da audição dos músicos, porque vocês estão sempre muito expostos a barulho, né? E na época, quando eu estava começando o meu doutorado, eu fiz meu doutorado na Unifesp, e eu tinha um projeto totalmente diferente. Como eu sempre trabalhei com aparelhos auditivos, eu ia fazer um projeto de microfone direcional, diferentes, assim, omnidirecional, diferentes padrões polares, hipercardioide, cardioide, compreensão de fala no ruído, de acordo com o padrão polar, que é uma área que eu sou muito apaixonada também. Só que nesse interim, na época, eu tinha uma clínica, a Audicare, eu também tinha uma filial na Bahia, porque eu atendia muitos músicos, sempre atendi muitos músicos de lá. E num dos músicos da Bahia que eu estava fazendo exame, avaliação audiológica, aí eu fazendo uma audiometria, eu vi que ele tinha uma perda auditiva muito grande a partir de 2.000 Hz. Então, 3.000, 4.000, 6.000 era uma queda, assim, então eu tinha uma perda auditiva nas frequências agudas. E esse tipo de perda auditiva, Daniel, é onde estão concentrados os fonemas de inteligibilidade de fala, que tem o F, o V, o S, o Z, o T, o D. Então, uma pessoa que tem os graves preservados na audição e os agudos caídos, facilmente você fala 6 e a pessoa entende 3. Você fala 60, ela entende 70. Ela troca um S por um T, um F por um V, porque é a região de frequência que estão esses fonemas, né? Então, quando você faz uma audiometria, e a gente já vê na audiometria que a pessoa tem uma perda a partir de 2.000 Hz, por exemplo, você já imagina que na hora que você vai fazer o teste de reconhecimento de fala, você vai falar uma palavra dessa e ela vai trocar. E esse músico específico, eu estava fazendo a audiometria dele, avaliação audiológica, e ele tinha perda a partir de 2.000. E ele, muito ritmo, muito axé a vida inteira, um músico super bom, enfim, muito treino. E aí a percepção de fala dele, 100%. Eu falo, não é possível, alguma coisa está errada, ele tem que errar. Eu estou falando 6, ele tem que entender 3, sem a pista visual, né, obviamente. Sim. E ele 100%. Eu falei, alguma coisa tá errada. Esse exame tá errado. Eu chequei o audiômetro, chequei tudo. Falei, alguma coisa tá errada. Isso foi há quase 15 anos atrás. Eu falei, alguma coisa tá errada. Quando eu fui ver, eu falei,
tava tudo certo. Eu falei, músico realmente tem um cérebro muito diferente de não músico. Mesmo com a perda auditiva, ele está conseguindo compreender a fala muito Uhum. diferente, super bem, muito diferente do que qualquer paciente que não teve contato com a música e com uma perda dessa, com certeza teria esse tipo de troca. Aí eu cheguei para a Cecília Martinelli, que foi minha orientadora na Unifesp, uma super fonoaudióloga de lá, e a Liliane Desgualdo, que foi minha co-orientadora. Eu falei, olha, é o seguinte, nós vamos mudar o projeto do doutorado. Eu não vou fazer mais com microfone direcional, eu vou mudar essa pesquisa. Nós vamos avaliar, eu quero desenvolver um treinamento musical para Uhum. idosos usuários de próteses auditivas. Se eu trabalhar música, eu quero ver se eu atinjo fala, se eu melhoro a percepção de fala de pessoas com perda auditiva. E por que idosos? Porque se desse certo num cérebro envelhecido, ia dar certo em qualquer cérebro, né? Olha. É. Então, a partir daquilo que eu falei no comecinho, que o idoso tem plasticidade menor do que um adulto, do que uma criança e um adolescente, mas existe a plasticidade, ou seja, Uhum. o cérebro reage também. Eu falei, eu vou fazer esse treinamento auditivo musical só com música, não vai ter fala, mas eu quero fazer o treinamento musical para atingir percepção de fala, né? E aí, na época, eu falei, gente, eu devo estar misturando alhos com bugalhos. Daí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e aí eu fui conversar com um super neurologista também da Unifesp, o Dr. Mauro Muscati, que ele é maestro, músico, e aí eu fui com ele e falei, Mauro, eu tô querendo fazer isso, eu tô querendo usar música para atingir fala, tô misturando tudo, será que isso vai dar certo? Porque não tinha isso, né? Na época não tinha isso. Aí ele falou, olha, a tua ideia é muito ousada, mas tem tudo a ver. E aí me encheu de artigo, daí dessas questões de cérebro, de música, Sim. ritmo e tudo mais. E ali num dos artigos eu tinha isso, falando que o ritmo está no hemisfério esquerdo na área da fala. E a Uhum. melodia, o timbre, a harmonia no hemisfério direito. Falei, então maravilha, dá certo. Aí fiz. Então, Daniel, na minha tese de doutorado, que eu defendi na Unifesp em 2009, né? Nós estamos falando Tá. em 2009, eu desenvolvi na época 7 DVDs. Como eu tinha também uma filial da Audicare na Bahia, eu desenvolvi num estúdio de músico da Bahia. E as pessoas falam, Cássio, como você foi gravar essas músicas na Bahia, né, na época? Porque eu via muito para lá por conta do... E tinha muito estúdio lá que eu frequentava, Sim. enfim. E eu gravei 7 DVDs só com música, com todas as habilidades auditivas do cérebro, do processamento auditivo central, que é figura fundo para sons instrumentais, figura fundo para sons sequenciais, padrão de duração, padrão de frequência, ritmo, fechamento auditivo. Tudo isso são habilidades super importantes do processamento auditivo central, que sem elas você não tem uma compreensão de fala boa. Mas eu fiz tudo isso e geralmente a gente trabalha antigamente, hoje em dia não, geralmente a gente trabalhava com fala e ruído, né? Se você quer melhorar a percepção de fala no ruído, você trabalhava com fala e barulho, com diferentes relações entre fala e ruído de fundo, entre música de fundo e Uhum. fala, sempre fala. E aí, acho que esse foi o pulo do gato do treinamento musical. Eu pensei, eu vou fazer todas as habilidades do cérebro só com música. Então, onde tem instrumento e música de fundo. Então, por exemplo, num dos exercícios que é figura fundo para sons instrumentais, você tem instrumentos, tem flauta, piano, vibrafone, você tem os instrumentos e violão. Aí você tem os instrumentos e tem uma música de fundo com esses instrumentos. E aí você vai mudando conforme o nível, tem nível muito fácil, fácil, moderado, difícil, muito difícil e desafio. E esses níveis, a dificuldade deles está na relação que a gente fala sinal-ruído, que é se o instrumento estiver acima do que a música de fundo, é uma relação ótima. É relação sinal-ruído positiva, por exemplo, entendeu? Tá. Aí você vai trabalhando com que esse instrumento vai ficando mais baixo. Aí a pessoa tem que detectar um instrumento no meio de uma música de fundo, que são as mesmas habilidades que você trabalha na fala. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, tem silêncio, eu estou numa relação sinal-ruído positiva. A minha fala está acima de qualquer ruído aqui, não tem ruído.
Se a gente vai para um ambiente de barulho, a minha fala vai ficando abaixo do ruído. É onde começam as dificuldades, né? Sim. Então, muita dificuldade, porque daí você está numa praça de alimentação, numa festa, você tem que entender a fala abaixo do ruído, né? A música, o ruído de fundo aqui. Então, ouvintes normais têm que conseguir que essa relação seja até -10. E aí tem gente que não consegue funcionar aqui, só funciona aqui, onde a fala é acima do ruído. Então, no treinamento musical, esse é um dos exercícios, são mais de 8 exercícios com mais de 1.300 variações, Nossa. onde você trabalha várias habilidades. E Aham. uma delas é essa que eu estou contando agora, entendeu? De você trabalhar a relação de figura-fundo. E aí eu fiz com o idoso, deu certo, e aí a gente... isso foram DVDs na época, e Uhum. aí com o tempo os DVDs acabaram e eu acabei fazendo um site, um website. Então hoje em dia eu Uhum. consigo seguir o que os pacientes fazem, porque tem um data logging, eles fazem os exercícios em casa também, além do que com a gente. E aí hoje vai para usuários não só de prótese auditiva, de implante coclear, crianças e adultos com audição normal também, mas que têm alterações no processamento auditivo, pessoas com dificuldade de aprendizagem, de atenção, de memória. Quem não consegue aprender um instrumento, por exemplo, às vezes tem alteração de processamento auditivo. Quem não consegue aprender uma segunda língua, pode ter alteração de processamento. Enfim, quando você tem uma alteração do processamento da informação, do processamento auditivo central, aí o treinamento auditivo musical pode te ajudar. Você tem que fazer um teste, né, uma avaliação do processamento auditivo central, ver o que está alterado, e aí você aplica os exercícios corretos. Então, hoje em dia é um site que a gente Tá. faz com o paciente, mas ele pode fazer em casa também. Então, deixa eu só entender uma coisa que me veio essa dúvida. Você contou a sua história com muita riqueza de detalhes. E, quer dizer, então eu tenho uma escola de música e tem aí o pessoal, a mãe de alunos assistindo, outras pessoas assistindo. Para quem eu indico o treinamento auditivo musical hoje? Você comentou duas pessoas, né? Dois tipos de pessoas. Primeiro é quem, por exemplo, está com uma dificuldade com língua ou está com uma dificuldade de tocar um instrumento. Isso. Quem mais pode se beneficiar? Como é que eu indico, assim, eu como professor, como é que eu reconheço que, puxa, tem alguma coisa aqui que eu preciso indicar, preciso de um profissional para avaliar isso melhor? Então, por exemplo, crianças que você... No teu meio musical aí, tá? Tá. Obviamente, se você souber que a criança tem problema de aprendizagem na escola, de alfabetização, tudo isso já tem um pré-requisito para indicação. Mas você aí, Entendi. como professor de música, você ensina, a pessoa não consegue reconhecer o grave do agudo, som curto do som longo, não consegue identificar as notas musicais, estuda e não consegue. Ou se está fazendo aula de canto, tem uma dificuldade tem uma desafinação, por exemplo, né? Porque tem muitos cantores. Crônica, vou falar. Exato. Assim, essa coisa da desafinação é interessante, porque as pessoas falam assim, mas então se treinar, como que é isso, né? Existem as pessoas que realmente são desafinadas, né? Que são desafinadas, mas tem coisas que você pode treinar auditivamente, você melhora essa questão da afinação. Sim. Então, por exemplo, os padrões temporais. E isso é super importante. Se a pessoa tem alteração de padrão temporal, que é o grave e o agudo, não reconhece o grave e agudo, não Uhum. reconhece os sons, a diferença mínima entre os sons, intervalos musicais, a velocidade, né? A gente comparou o ritmo com a fala, mas também se não consegue identificar os intervalos musicais, tudo isso já é um indício que, se fizer um treinamento musical, faz primeiro uma avaliação de processamento auditivo Sim. central, para identificar se realmente tem alguma habilidade alterada, e aí, em cima das habilidades alteradas, aí a gente indica o treinamento musical. Então, assim, vocês como professores de música, eu acho que vale a pena identificar as questões de canto, que tenta, que a pessoa não consegue atingir, ela não consegue identificar, alguma coisa está esquisita, porque está treinando, não é o cara que chega aí, quer fazer e Sim, consegue. É o cara que está treinando e não consegue. Você está ensinando, você está tentando criar estratégias para fazer a pessoa andar. E não consegue, né? Evoluir.
Aí, ou a criança que realmente tem muita dificuldade nos instrumentos, dificuldade de coordenação, dificuldade de memória, não consegue guardar uma sequência, né? Por exemplo, na bateria, não consegue guardar uma sequência. Enfim, esse tipo de dificuldade no instrumento, no canto, e se você souber também na parte de aprendizagem na escola, ou de línguas, vocês são uma escola bilíngue aí, né, também. Então, isso já seria um indício para você fazer uma avaliação de processamento auditivo e ver se seria um candidato a fazer o treinamento auditivo musical. E outras estratégias também, né, de reabilitação. Porque o que você está me falando é que geralmente isso não acontece só numa área. Quer dizer, se uma criança está com uma dificuldade como essa que você identificou na área musical, provavelmente há um indício que seja um problema escolar de aprendizado também, ou outro, e aí tem uma investigação mais completa com os pais, seja importante para a gente fazer, ajudar e encaminhar para o profissional, né? Não, isso. Com certeza. Então, assim, os profissionais envolvidos aí, o otorrino, a fono, às vezes um exame neuropsicológico, né, o pedagogo, tudo isso, daí a gente avalia exatamente que tipo de comprometimento essa criança tem para poder fazer qual é a estratégia da reabilitação. Mas uma coisa que é interessante, se a criança tiver somente, se ela não tiver nenhuma outra alteração, somente alteração de processamento auditivo central, esse treinamento tem começo, meio e fim, não é ad eterno, porque são habilidades auditivas específicas, são de 8 a 12 semanas, porque não tem nenhum outro comprometimento, entendeu? De novo, cérebro de criança é super plástico, existe a plasticidade cerebral, então é um cérebro que está pronto para aprender. E o cérebro, ele se modifica mediante estímulos, né? O sistema nervoso central se modifica mediante estímulos. Então, desde que você identifique quais são as habilidades alteradas e aplicar as estratégias certas, aí você tem como melhorar. Mas exercício todo dia. Faz uma vez por semana com a gente e todo dia em casa. Tem que praticar. Se não fizer em casa, não tem milagre. Não tem, né? Como nada na vida. Não tem. E o online agora, tendo no website, é mais fácil que você, além de acompanhar o progresso, ele pode fazer a qualquer momento do dia, da noite. A qualquer momento. A qualquer momento. E até as sessões com a gente faz online, né? Com esse distanciamento, a gente está fazendo online. E a criança, o adulto, a gente tem muito paciente adulto também, que faz os exercícios online, enfim. Né? Então, amanhã, inclusive, eu vou dar um curso de treinamento auditivo musical para fonoaudiólogos, para aplicar isso, entendeu? Então, é uma gama enorme aí de aplicabilidades. Bom, quero falar para o pessoal que está assistindo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem o botãozinho da interrogação ali, pode escrever a pergunta que a gente está super disponível para responder. Eu tenho, assim, umas 20 perguntas ainda para a Kátia, eu acho que nem vai dar tempo, a gente vai ter que marcar a segunda, a terceira, a quarta. Que delícia, muito bom. Kátia, eu quero falar uma experiência pessoal. Você estava falando sobre o processamento sonoro, né, no cérebro. E eu sempre comento, eu tenho aula 18 anos em faculdade, né? E eu, na criação do arranjo musical, eu falava assim, eu dava esse exemplo que você falou agora. Assim, se você tem um ruído que se mantém estático, constante, por exemplo, o ruído do ar-condicionado, o seu cérebro, normalmente, se tem a fala ou se tem uma coisa mais importante, ele, depois de um tempo, ele desliga esse ruído. Isso. Você para de prestar atenção nele e presta atenção só na fala, que é o que você falou desse resultado positivo e negativo. Isso. Que é a figura fundo, isso. Exatamente. Isso eu falo que existe uma relação disso na construção musical. Sim. Porque se você faz uma música que sempre está do mesmo jeito, igualzinho, o tempo todo, no mesmo ritmo, o cérebro também cancela esse som. Isso. Né? Então, eu comentava com meus alunos, comento até hoje e penso muito sobre isso, nessa filosofia da criação musical, de que a gente tem que pensar no comportamento processual do cérebro. Para que a gente entenda que, assim, você tem que variar o timbre, variar o ritmo. Depois de música, ela tem uma dicotomia, né? Um paradoxo, que é entre movimento
e estabilidade, né? Então, é tensão e resolução. Você só consegue estabelecer um ritmo gostoso, né, para dançar, se você mantém esse ritmo, né? Então, eu tô aqui do lado do piano, tá? Ó. Então, eu consigo estabelecer esse ritmo, daí você começa a falar, é um sambinha, tá bom. Se eu faço todo caótico, quer dizer, com várias ideias diferentes, o cérebro fica mais difícil de assimilar. Sim. Mas quando eu mantenho um padrão, eu consigo ter uma melodia em cima disso, que ela tem o seu próprio desenho e que ela sobreposta a essa base rítmica e harmônica, ela consegue transmitir a comunicação que a música quer passar. Sim. O que você está me falando agora, só concordando se eu não viajei no que eu entendi, mas que, então, é dessa forma mesmo que o cérebro funciona. Sim, o cérebro, ele está o tempo todo analisando o que é mais importante e o que não é, né? Então, essa habilidade que você comentou, que eu falei, que é a habilidade de figura fundo, eu tô focado em você e se tiver barulho aqui, eu preciso conseguir. Isso é uma grande questão para as crianças, por exemplo, em sala de aula com reverberação. E confesso, só te cortando, mas durante a pandemia, nas aulas online. Exatamente. Tem muito essa questão. Exatamente. Você precisa focar aqui e ignorar aqui. Isso é uma habilidade do cérebro que é figura fundo. E isso, se o daqui começar a ser mais interessante, eu vou ter um shift atencional, que eu vou virar para cá e aqui começa a ser meu fundo. Não é interessante e eu presto atenção aqui. Então, essa relação sinal-ruído, ou seja, o que é importante do que não é o cérebro que vai fazendo esse shift do que é importante e do que não é. E o mundo, Daniel, a gente não vive num mundo blindado, num mundo de pandemia, embora a gente esteja na pandemia, a gente não vive num mundo isolado. E isso está ficando um grande problema, porque a hora que as crianças estão com o fone de ouvido, e a gente também, né? Que está o dia inteiro, você fica 8 horas com o fone de ouvido, você está focado somente naquilo, e o mundo não é assim. Você não consegue, você não pode aprender. Isso vai ser um efeito colateral dessa questão do ensino online. Você não consegue aprender só com foco numa coisa, ignorando e não tendo ruído de fundo. Você está blindando. A gente precisa aprender a aprender olhando e ignorando isso, o ruído de fundo. Então, até, por exemplo, uma criança que vai ler um texto, o importante, se ela puder ler em voz alta, você trabalha o auditivo também. A hora que você está estudando e tem algum ruído, pode ser um ruído mais baixo. Você não pode sair desligando tudo, absolutamente tudo, e só focado. Porque na hora que ela for para o mundo, esse mundo não é silencioso, esse mundo é barulhento. E é o que acontece com muito adulto, que às vezes carrega uma alteração do processamento auditivo desde a fase de infância. Quando chega na fase adulta, o adulto também não consegue ainda conseguir focar e ignorar. Aí ele só consegue ficar em ambiente de silêncio. Entrou um pouco de barulho, ele já não dá mais conta de focar e ignorar. Né? Então, assim, e a música tem muito isso, né? Um maestro faz muito bem isso, né? O maestro, ele tá com todos os instrumentos e ele separa do todo, ele separa a parte, né? Instrumento por instrumento, ele sabe identificar. Tem pessoas que escutam uma música, Daniel, não sabe, tem violão aí? Será que tem violão? Tem cordas, tem bateria, tem guitarra, o que tem aí? A pessoa não consegue identificar os instrumentos, não consegue pegar o todo e separar em partes, né? Então, até você falando como escola, a gente já teve essa troca, né, com os nossos alunos, pacientes, assim, fazer esse tipo de brincadeira com eles, do todo dividir em partes, você ajuda pra caramba a gente no processo terapêutico. Porque isso é uma habilidade de figura fundo, entendeu? E a gente tem que conseguir. E nessa história de fone de ouvido em pandemia, Daniel, assim, além da questão dos volumes, né, do fone, mas a questão da blindagem não é benéfica. A gente está tendo muito essa questão, né?
como lidar com isso e como lidar, assim, num ambiente... As crianças não estão... Como elas estão em casa e os pais estão trabalhando em casa, às vezes você está dando aula, você está ouvindo a reunião do pai, a reunião da Sim, mãe. sim. E eu entendo a situação da casa. Eu também. Eu Não tem também, jeito, né? tem que É. conviver. Mas é difícil focar aí. A criança está com fone e ela... Assim, você está falando com ela e você vê que ela está um pouco distraída. Sim, total. Não, e não existe aprendizagem se não tiver foco e atenção. A gente tem que lembrar isso, sabe, Daniel? Que Uhum. toda vez que a gente fala desse sistema auditivo como um todo, do sistema de compreensão de fala, por exemplo, e do aprendizado, você precisa ter audição boa, para isso preservar a audição, né? Volumes e tudo mais. Você Uhum. tem que ter um sistema periférico bom. Você precisa ter isso que a gente conversou até agora, que é o processamento auditivo central bom, tem que estar muito bom. E você tem Uhum. que ter umas funções superiores, que a gente chama, que é atenção, memória e linguagem. Se essa engrenagem não funcionar harmonicamente e junto, não tem compreensão de fala. E uma criança que às vezes ou tem alteração, por exemplo, de audição eventualmente, ou Uhum. tem alteração do processamento do som, não consegue fazer isso que a gente está falando da figura fundo, ou não tem atenção, não tem memória, não aprende, não consegue, não dá. E se a criança ainda tiver super estimulada, estimulada assim, com muitos estímulos ao mesmo tempo, com uma dificuldade de processamento auditivo, não consegue. O esforço da escuta é muito grande, né? É muito grande. E a música pode ajudar. Você pode trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui, das dificuldades da criançada, nas suas aulas de música. E o É, treinamento musical, tudo que eu criei do treinamento musical, ele é baseado nisso, entendeu? Para trabalhar essas habilidades, só com música. o meu colega aí, que acho que somos ah, amigos em comum, o Davi Feldman, Ah, sim, sim. comentou aqui, né? Ele toca com o Joca Perpian, que é um grande amigo de anos atrás. Eu vi lá, eles são conhecidos lá do Rio. Mas ele comentou que os músicos, né, estão muito acostumados a tocar e meio que ignorar a plateia, porque Sim, todo mundo já tocou em bar, restaurante, mesmo em shows, mas que as pessoas falam, aplaudem, enfim, coisas normais da vida. E a gente sim. tem que se focar muito, porque às vezes você ouve uma coisa aqui que você fala, nem queria ouvir, né? E trabalhar com esse foco. Trabalhar com Então, esse foco. E aí depende do que se o músico está com um retorno de chão ou com um sistema in-ear. Até essa questão do in-ear no músico, quando uhum, ele está com fone dos dois lados, com in-ear dos dois lados, você tem opções de deixar uma equalização, assim, equalização personalizada, uma mixagem personalizada e estéreo. E aí você coloca o que você quer do lado direito e do lado esquerdo, ignorando a plateia, né? uhum, Então, às vezes, você pode ignorar. Se você quiser abrir a plateia, você põe um microfone, um shotgun, um microfone de ambiência e abre para o in-ear. Mas a pessoa, o músico que não tem o in-ear, que está com o retorno de chão, ele está com tudo ao mesmo tempo. E uhum, se ele está com o in-ear com a ambiência aberta, ele está lidando com isso o tempo todo. Com todos, às vezes ele está, se ele é um vocal, ele está com a voz maior, os instrumentos mais atrás, sim, ele tem isso, a figura fundo maior na voz, mas ele está uhum, tendo que lidar com os ruídos, inclusive, né, da hora que entra a ambiência. é. E aí você tem como blindar isso também numa situação de show, se a pessoa tem um pouco de dificuldade. Enfim, dá para trabalhar isso. E eu acho que tudo isso que a gente está conversando aqui tem muito a ver também com como trabalhar a escuta mesmo, né? A escuta atencional. E Sim, a sim, música tem sempre esse trabalho aqui de você saber a hora de entrar, saber a hora de sair, na hora de sim. tocar, prestar atenção em tudo que está fazendo. Então, esse aprendizado musical, que é o que você comentou, lá na Music and Me, né? Os alunos, na fase de musicalização, iniciação musical, estão estudando em grupo, em classes, cada um canta uma parte da música e Uhum. vai trocando. É, E uma das questões é saber o momento de entrar, escutar o isso. instrumento, ver qual é o momento de entrar, o ritmo que ele tem que entrar, Sim, né? E, sim. além disso, estando dentro da escola, o que está nesse momento de pandemia, apesar que já voltamos, mas é difícil assim trabalhar com o ritmo, né?
porque a internet ainda tem essa latência para a gente trabalhar com o ritmo. Então, Sim. é uma dificuldade que a gente está tendo no mundo moderno, que eu espero que o 5G talvez diminua aí, mas vamos ver, vamos torcer, né? Vamos torcer. Sim, tem suas vantagens também, tá? Tem suas vantagens Sim. também, mas a gente tem que fazer do limão uma limonada e ir aprendendo com essa situação toda, né? Não, e a aula online tem muitas vantagens. A gente teve a Muitas. oportunidade de entrar na casa do aluno e começar a ver como é que ele praticava. Sim. Como é que o ambiente que ele praticava, que o banco não estava correto, que a posição da mão não estava correta. Sim, sim. Trabalhar com outras facilidades que a gente desconhecia. Então, Sim. sempre tem que enxergar como uma oportunidade, Não, né? super. Não achei que Até fosse ser essa tão questão do dolorido. até essa questão do treinamento musical, alguns pacientes que não conseguiam ir até o consultório fazer uma vez por semana, que é uma vez por semana com a gente, e o restante em casa. A gente está conseguindo fazer online, né? Então, pacientes de fora, às vezes de outras cidades, de outras regiões. Então, tem seus benefícios também. A gente não pode reclamar. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar. A gente está falando dessa pandemia e nesse assunto todo mundo já vinha trabalhando com fone de ouvido. Sim. Músicos, alunos, todo mundo, na verdade, agora está com fone de ouvido. Sim. O que a gente tem que fazer para se proteger e não exagerar? Ou até onde é exagero? Qual é o ponto, qual é o limite que o fone de ouvido começa a ser prejudicial ao invés de ser uma solução para o nosso momento de hoje? Então, Daniel, essa questão do fone de ouvido tem essas questões que eu falei um pouquinho atrás em relação no caso da criança, principalmente dessa blindagem total, e a criança não trabalha essa figura fundo, porque ela está o tempo todo aí focada, mas tem as questões de preservação, né? De preservação auditiva. A gente tem recebido e tem visto muitas adultos também, muitas crianças e adultos com fadiga auditiva e até mesmo com zumbido, chegando para a gente com zumbido neste período de pandemia. A relação da proteção auditiva com fone, ela sempre tem a ver com uma relação de volume e intensidade, né? Volume versus tempo. Se você ficar... Existem algumas tabelas internacionais que te falam a quantidade de quanto que você tem que estar exposto de intensidade e quanto tempo você pode. Então, você pode ficar 8 horas com fone? Até pode, mas desde que você esteja abaixo de 80, 70 dB com o fone ali. Tá. Agora, você vai ficar com o fone a 100 dB, não dá 8 horas. Você vai sair com uma fadiga auditiva. Não dá, não tem como. Então, existem alguns órgãos internacionais falando de tabelas não só de intensidade versus tempo por dia, como também por semana, né? Então, com o uso de fones. Uma regra, assim, para não ser tão técnico, né? A gente ficar numa linguagem mais fácil, uma regra que é muito comum, que a gente indica para todo mundo, não só quando a criança ou o adulto tá com o fone trabalhando ou estudando, ou quando tá jogando. Tem a história dos jogos também. Né? Tem. Sai da aula e continua jogando. Então, não é 8 horas de fone, são 20 horas e o cara dorme 4. Né? Então, assim, é muita exposição. A regra para fone é o seguinte: a criança ou o adolescente, seja quem for, tá com fone. Se alguém falar do lado, ele tem que ser capaz... Se tiver com atenção, pode fazer um teste, né? Obviamente. Ele tem que ser capaz de ouvir o que a pessoa está falando a um braço de distância. Tá? Então, um braço de distância, você está com fone e alguém falou, você tem que conseguir entender. Você não tem que fazer isso assim, sabe a pessoa tirando o fone? O que foi mesmo que você falou? O volume está alto. Se você não consegue manter uma conversa, entender o que a pessoa está falando com o fone no volume do que você está fazendo, está errado. Vira e mexe o meu filho aqui, eu chamo ele, aí vejo se ele olha ou não para mim e faço alguma pergunta para saber se o volume está bom ou não. Obviamente, eu estou checando toda hora o volume, porque a questão aí é o volume. Então, usar fone, criança ou adulto, tem que conseguir manter uma conversa paralela, braço de distância e entender o que está sendo dito, né? Caso contrário, o volume está excessivo. E se o volume estiver excessivo,
a gente começa a entrar numa roda viva de perda de audição que pode ser temporária, daí a pessoa fica com uma fadiga auditiva, um ouvido cansado, um zumbido, termina o dia com um apito no ouvido, termina o dia com o ouvido cansado, fadiga mesmo, ou uma pressão no ouvido. Aí dorme, aí isso é uma perda temporária. Se a gente fizer um exame nesse momento, você tem uma perda auditiva, tem perda, só que ela é temporária. E aí, só que passam-se 14 horas, a pessoa descansa e aí voltou para o basal dela. Só que se isso, o que era uma exceção, virar uma regra, isso passa a ser uma perda auditiva permanente. Então, assim como pós-feriado você tem o aumento do número de Covid depois de 15 dias, pós-pandemia a gente vai ter alguns efeitos colaterais em relação à perda de audição. Inclusive, falando assim, não é o tema, mas só abrir um parênteses. Saiu essa semana um artigo, uma pesquisa internacional falando da relação do Covid com perda auditiva sensório-neural irreversível. O vírus mesmo, né? Na verdade, como isso. Teve um caso relatado e agora, assim, o quanto que os médicos têm que continuar perguntando se a audição alterou. No questionário na amnésia do Covid mesmo. Se a audição alterou, se mudaram os sintomas e tudo mais. Tá? Porque então só estava se falando sobre o paladar. Não se falava muito isso, né? Mas agora, isso em relação ao Covid em si, mas em relação à coisa do fone de ouvido, com certeza a gente vai ter algumas surpresas não muito agradáveis com o decorrer do tempo. Ainda mais que veio um modo de viver que parece que veio para ficar, né? É um caminho meio sem volta. O uso de fones de ouvido vai ficar cada vez mais frequente, né? São várias conferências, cursos, aulas, enfim, né? Todo mundo com fone. Então, cuidar do volume do fone, né? E com as crianças, o que a gente falou lá atrás, em relação a blindar demais, quando ela for para o mundo, ela não consegue lidar com fala e ruído junto. Volta para a sala de aula, tem uma reverberação na sala de aula, ela não consegue lidar com aquilo e aprender, né? Ter o ruído junto. Então, isso está blindando muito a criançada. Bom, nós estamos aqui quase a 1 hora, o Instagram vai bloquear a gente. Vai derrubar a gente. E vai falar que a gente está falando demais. A gente falou muito mesmo. Mas eu espero que as pessoas tenham gostado. Eu espero. Mas você também foi entrevistar uma fonoaudióloga, o que eu fale? Pois é, tem que falar, né? Não dá. Eu sou músico, eu tenho que escutar, né? E até a minha esposa além de... Minha esposa é ortodontista e trabalha com mindfulness, né? Facilitadora de mindfulness. Ai, que máximo, ótimo. Então, a gente trabalha muito aqui em casa e com os alunos aqui na Music Mania, escuta empática, que é sentar, ouvir e escutar. Sim. Né? Então, isso foi um treinamento que eu já aprendi como músico, né? Até como jazzista, né? De esperar a hora de entrar para tocar, como é que dá suporte e tudo mais. Mas aqui escutar. Então, e para mim está sendo um prazer escutar a Kátia. Porque eu tô ouvir e escutar, né? Porque a gente ouvir é diferente de escutar, né? Então, pode finalizar com essa diferença. Nós temos 1 minuto e meio, rapidinho. O que é a diferença do que escutar? Então, nem tudo que a gente ouve, a gente escuta. A gente ouve com o ouvido, mas a gente decodifica com o cérebro. Então, eventuais perdas auditivas periféricas podem acometer o processamento da informação e a falta da escuta, da decodificação. Então, nem tudo que a gente ouve, a gente escuta e a gente precisa ouvir e escutar, né? Agora, já que o Instagram vai derrubar a gente, eu acho que o recado maior, Daniel, é assim, a música é um verdadeiro milagre para o cérebro. Todos devem fazer algum tipo de inserção musical, de aprendizado musical, instrumento musical em qualquer época da vida. Esse é o remédio para muitas dificuldades de maneira geral, aí, de memória, de linguagem, aprendizagem, enfim. Então, para quem não pegou do começo, a gente começou com essa frase, terminando com essa frase. A live vai ficar gravada aqui no Instagram da Music Mania, Centro Musical.